Eu vou começar aqui falando do Felipe Melo, que já começou a criticar o Felipe Luiz. Tá? Não, demorou, né? Demorou. Já começou a criticar o Felipe Luiz. Ele fala o seguinte: nós debatemos no Sport TV e concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não pode jogar tão mal tecnicamente. Mal tecnicamente? Começar a criticar o Flamengo, cara. É impressionante. Vocês que acompanham bastante o Flamengo, uma pergunta: por que ele colocou o Varela na lateral esquerda e deixou o Ayrton Lucas no banco? Porque o Ayrton Lucas estava machucado? Porque o Ayrton Lucas estava se recuperando? Porque o Ayrton Lucas está fora de ritmo? Porque o Alexandre estava também em recuperação? Você não procurou saber, não? Não fez o dever de casa? Que loucura, velho! O Ayrton Lucas está voltando de lesão ou está mal? Pelo amor de Deus! Eu acho que o Ayrton Lucas é um avião. Ele joga muito, seleção brasileira. Ele é um ótimo jogador. Não sei se está mal ou voltando de lesão. Não consigo entender. É uma pergunta mesmo. Ok. Ele faz essa pergunta, mas antes ele falou: nós debatemos e concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não pode jogar tão mal tecnicamente. Então ele queria criticar. Aí depois fez a pergunta. Então, te respondendo, Felipe Melo, já que nós já tivemos uma amizade antigamente, a gente foi muito amigo, né? Trabalhei como seu assessor de imprensa, então posso falar, tenho intimidade para falar. Então, te responder com todo carinho: o Ayrton Lucas voltando de lesão, tá? O Ayrton Lucas é muito bom jogador realmente, jogador de seleção brasileira e merece sempre estar atuando. Mas o Alexandre vinha melhor, né? E a gente tem que falar a realidade. Olha só, vamos começar então, já que a gente começou já rebatendo algumas situações aqui, a gente vai falar sobre a questão do Internacional. Será que alguém vai ter coragem de defender o Internacional? Se alguém vai ter audácia de defender os caloteiros? Eles fizeram notinha irônica, dizendo que a culpa do negócio com o Santos não acontecer foi do Flamengo, sem citar o Flamengo. Só que aí o Flamengo não aguentou e tá certo e respondeu. Teve dirigente do Flamengo, né? Acredito eu que seja dirigente, porque foi fonte ligada ao clube aí, mas a Raíza não deu o nome, que conversou com a Reza Simplício e falou o seguinte: eles vão no restaurante, o presidente do Internacional vai no restaurante, pede a comida, não paga e quer reclamar? Pior, ele não comeu a comida, não. Ele pegou a comida, levou para a viagem, não pagou e vendeu na esquina. E ainda ia cobrar mais caro do que a pessoa pagaria no restaurante. É isso que eles fizeram. E aí o Flamengo rebateu. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas CNRD da CBF. É da CBF, mas é o CNRD. Agora, a CBF podia cobrar isso aí também, podia ficar em cima disso aí, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Está certíssimo. Além disso, o Flamengo reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais. Perfeito. Uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá, envolvendo o zagueiro Joaquim, tem o Ranieri também, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Então o Flamengo vendeu o Thiago Maia, já tem 750 mil euros atrasados, total 4 milhões de euros,
24 milhões de reais aproximadamente, 25, tá? O Santos, então, não conseguiu contratar porque não apresentou garantias ao Flamengo, e a culpa não é do Flamengo não, viu, Internacional? A culpa é do Santos, que não conseguiu as garantias, e o Flamengo está muito certo, mas muito certo, de cobrar garantias bancárias, porque o que mais tem agora no futebol brasileiro é caloteiro que contrata, usa o jogador do outro clube, contrata e não paga, e consegue vaga na Libertadores. Vocês são uma vergonha, tá? E deveriam ser punidos na FIFA, CBF, FIFA, tudo que tem direito, porque é um absurdo o que fazem. Um absurdo. O Flamengo, óbvio, está fazendo a dele e não tem que negociar nunca mais com o Internacional. O negócio de contratar Vitão. Que Vitão o que erra? Contratar nada. Não tem que dar dinheiro nenhum para o Internacional, tá? A gente teve aí o Júlio... E outra coisa, hein? Vamos fazer uma campanha? Eu vou botar a hashtag aqui no vídeo. Paga o que deve. Pague o que deve. Hashtag pague o que deve. E vocês podem postar nas redes aí. Hashtag pague o que deve e marcar o @SC Internacional, Esporte Clube Internacional. Marca o Internacional. Pague o que deve. Pague o que deve. Pague o que deve. Tá entendendo? Ó, vou até fazer a foto aqui, ó. Pague o que deve, pô. Pague o que deve. Júlio César aponta fator diferencial para o Flamengo no Mundial de Clubes. O Coluna postou aqui. O Júlio César, o ex-goleiro do Flamengo, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, ele fala o seguinte: o Gerson já esteve na Europa. Acho que muita gente já conhece o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção. Então, é um jogador mais pronto. Ele tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, principalmente no Mundial de Clubes, né? Digamos daqueles que têm muita força, o Júlio César continua. E ele fala, é um jogo interessante, é um jogo que não estão acostumados a ver esse tipo de competição, de jogo, porque a gente está falando de continentes diferentes. Esse é mais um motivo do Mundial, nesse novo formato, ser tão atrativo. Ele falando do Super Mundial do meio do ano. Eu acho que é uma chave complicada, porque eu acho que no futebol hoje não tem mais bobo. Então o Flamengo não pode bobear, senão vai acontecer o que aconteceu na última participação. Pegou o Al Hilal da Arábia Saudita, acabou sendo surpreendido e ficou fora da final. Mas foi bem no outro Mundial, chegou na final e perdeu na prorrogação, com um gol de diferença, mas foi bem, né? Então o Júlio César falando que o Gerson pode ser um diferencial para o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes de junho nos Estados Unidos. E, cara, dá uma procurada, fala com o pessoal da Milesse, você que ainda não garantiu presença, fala com o pessoal da Milesse Esporte, chama agora mesmo, tá aí no comentário fixado, porque deu uma baixada nos preços, tem preço de passagem bom, hein? Deu uma baixada, tem promoções acontecendo aí, fala com eles, chama eles e fala, ó, o Paparazzo pediu para você ver aquele preço que você conseguiu da América. Chama eles. O Paparazzo me falou que vocês conseguiram um preço bom na América, que tem um preço bom de passagem rolando na América e que vocês estão conseguindo esse preço melhor, que já estão aí bloqueados. Chama eles, que vocês não vão se arrepender. E eles estão também com os pacotes internos lá, que são espetaculares. Fala com eles dessa passagem que eu encontrei com eles. Rio de Janeiro, Galeão, com parada em Guarulhos, JFK, New York. Fala com eles. Eles vão conseguir um preço que eu não vi em lugar nenhum para vocês, tá? Então vamos passar aqui informações. Olha só, Arrascaeta, De La Cruz, o Coluna publicou que Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na lista da seleção uruguaia para a próxima data FIFA. Então, mais 3 jogadores aí, né? Segundo a apuração do Coluna, o Uruguai tem 2 compromissos em março. Eles enfrentam a Argentina no dia 21 e no dia 25 a Bolívia, tá? Então, eles têm esses 2 jogos e estão chamando aí 3 jogadores do Flamengo.